Bom, então, prosseguindo, vamos para a nossa última palestra do dia de hoje, a nossa última inspiração. Queria convidar aqui para o palco Antônio Pita, co-founder aí do projeto Diaspora Black, para contar um pouquinho dessa história de como a tecnologia nos ajuda, né, Antônio, a promover a igualdade racial e a diversidade. O palco é todo teu. Olá, gente, boa noite. Obrigado por vocês terem ficado aqui e obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu estou um pouco nervoso também, mas vocês podem medir meu nível de nervosismo pelo meu sotaque. Quando eu falo mais próximo do meu sotaque baiano, é quando eu estou um pouco mais nervoso, eu volto ali a buscar forças e tal para poder encarar essa plateia aqui. Bom, eu sou baiano, de Salvador. Eu saí de lá há 7 anos e nesse processo eu fui vendo, vim para São Paulo, depois para o Rio, eu fui vendo como esse meu sotaque ele ia aos poucos se apagando. Por uma série de razões, por uma série de fatores, eu fui procurar entender e fui descobrir isso que é um fator da minha identidade, por que ele se apagava em cada ambiente que eu frequentava, de onde via isso. E por esse caminho, eu fortaleci um pouco da minha identidade ao entender que isso era parte de mim e que, à medida em que eu valorizo isso, eu vou me tornando mais forte e vou podendo fazer isso para outras pessoas. Vou podendo conquistar outras pessoas para que elas busquem também entender que ponto de suas identidades elas vão silenciando, vão apagando por conta dos ambientes que elas circulam e das situações que elas enfrentam. Foi um pouco por isso, lá atrás, que 2 anos atrás, a gente começou a desenhar a Diaspora.black, que é uma plataforma de encontros, uma plataforma de valorização da cultura negra em diferentes cidades. A gente vem aí numa... Primeiro, a gente não sabia que a gente era uma startup. A gente não sabia que a gente tinha impacto social. A gente achava que a gente era um movimento de pessoas que queriam se encontrar em diferentes cidades e conhecer o que é que essa cidade tem de cultura negra, o que é que a gente poderia se fortalecer em cada lugar. E aí a gente foi entendendo e aprendendo no processo. Hoje a gente tem 2 anos, 1 ano de operação e mais de 700 mil pessoas que acessam o nosso site, buscam nossos conteúdos e buscam um pouco das nossas experiências de turismo que a gente oferece. A partir desse processo, a gente entendeu que fomos pesquisar, entender o universo de impacto. A gente viu aqui vários projetos, várias iniciativas incríveis, mas a gente entende, pela nossa experiência pessoal, que falar de impacto no Brasil é muito difícil sem falar de desigualdade racial. Quem pode dizer que existe um desafio maior no Brasil hoje do que promover igualdade racial? A gente entende que esse impacto é muito difícil de você promover, mas ele começa aqui, quando a gente se dispõe a ficar e ouvir, falar um pouco sobre o tema, e nos encontros, na aproximação que a gente faz com essa cultura, com esse universo, com essas pessoas. E é isso que a gente promove com a Diaspora.black. A gente... como é que eu posso dizer? A gente tem aí uma estrada de 2 anos. A gente acabou de sair da estação Hack, junto com a Pluvion. Foram 6 meses intensos de residência no Centro de Inovação do Facebook. E isso eu estou enrolando porque eu esqueci mesmo que era a ponta que eu ia falar. Mas estava falando dos encontros e do impacto. Era isso que eu estava falando. O impacto que a gente quer provocar e que a gente já vem promovendo nesses espaços como esse, que eu agradeço a Dani mais uma vez. A gente entende que por que a gente quer, onde que a gente poderia promover esse impacto? Promover a diversidade, promover a igualdade racial. A gente entende que o turismo é um lugar muito específico para isso. Primeiro, porque a gente promove uma outra narrativa. A gente, de fato, aproxima as pessoas daquela cultura, daquelas manifestações culturais que, no Brasil, são marcadamente ligadas à cultura afro-brasileira. Você vai a Salvador, você vai na Festa do Bonfim, você vai no Rio de Janeiro, você vai conhecer o jongo, o samba, a Pequena África, enfim, são várias
várias manifestações em São Luís, em Porto Alegre, onde você for, tem essa referência. Mas, às vezes, a gente não sabe, porque um pouco dessa história vem sendo silenciada. Então, a gente tenta fazer um resgate e aproximação para qualquer pessoa que tenha o interesse em viver essa experiência. A gente começou lá há 2 anos como uma plataforma de acomodações. A gente queria promover encontros de pessoas que buscassem viajar com esse propósito. Eu quero viver uma experiência de turismo sustentável, de turismo de base comunitária, e que eu possa conhecer lugares impactantes, transformadores, e que tenham esse aspecto da cultura negra marcadamente. E isso auxilia aquele lugar a se manter, a se preservar, aquela manifestação a se valorizar. Então, esse é um breve histórico. Mais do que essa aproximação, o turismo e essa outra narrativa da cultura brasileira, o turismo ele tem um papel muito importante, que é gerar renda para esse pequeno artesão, para esse pequeno produtor cultural, artista que está ali na ponta do processo, como oferecendo oficinas de jongo e tudo mais, mas que nem sempre ele tem acesso ao cara que quer, de fato, viver essa experiência, construir esse lugar. Viajar não é só ir lá na Torre Eiffel, no Mercado Modelo, no Elevador Lacerda, que eu acho que é muito mais bonito do que a Torre Eiffel, mas que não é só ir lá e tirar uma foto. As pessoas querem viver a experiência e entender, ou com a baiana de acarajé lá no Pelourinho. As pessoas querem entender o que é aquilo, como que é aquilo, de onde veio aquela manifestação, por que tem uma mulher vestida de baiana naquele lugar. E é isso que a gente aproxima as pessoas que fazem isso em cada lugar. Hoje a gente está presente em mais de 70 cidades, são 2.400 pessoas listadas dentro da plataforma. É uma plataforma peer-to-peer, em que a gente aproxima de fato, cria uma ponte entre essas pessoas. Quando eu digo que gera renda, é porque gera mesmo, assim. Deixa eu tentar passar aqui. São 68 bilhões que o consumo do turismo no Brasil, só nesse ano, até aqui, até julho. E a maior parte desse consumo, cerca de 70%, 80%, é de turismo de experiência, turismo cultural. As pessoas querem conhecer o que é que as cidades oferecem em termos de cultura. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Desse mercado, 22 bilhões são da classe C e D e E, que mais cresce. Assim, a gente fala em crise, né? Tá todo mundo, não sei se eu vou viajar, mas 105% de crescimento em 5 anos, maior do que a classe A e B, que está ali, de fato, sofrendo para poder expandir seus horizontes e buscar outros lugares. Mas não é só de mercado que a gente fala, são pessoas. Quem são essas pessoas que estão consumindo turismo, que estão buscando viajar? A classe C, D e E passou por um processo incrível de expansão de consumo, que não acabou. Depois que as pessoas compram televisão, geladeira, máquina de lavar, pagam seus estudos, elas querem ampliar seu horizonte, elas querem conhecer o que está além do que elas conhecem. Elas querem ir para outros lugares. E a gente quer que essas pessoas vão para outros lugares. A gente espera que as pessoas, para conhecer a cultura desses lugares, e não só para consumir, ou não só para tirar fotos. E aí a gente se inspira muito nesse movimento do Black Travel Movement nos Estados Unidos, que existe desde 2014 e movimenta lá 48 bilhões com a população negra. É um segmento de mercado. Como que a gente pode pensar um segmento de mercado? A gente ouve muito essa pergunta. Mas vocês são só para negros? Bom, não somos. Somos uma plataforma que aproxima a cultura negra de quem quer viver. Mas somos um mercado também, somos consumidores, temos um grande potencial de consumo e a gente quer se ver nesse mercado, a gente quer se ver nesse lugar. E a gente quer consumir produtos que tenham essa responsabilidade. O movimento Black Travel Movement, ele se baseia nessa representatividade, em primeiro lugar, e entende que o consumo dessa população pode ser destinado para as iniciativas dessa própria população. Isso gera a circulação de renda, ativação de renda e
enfim, favorece o crescimento e o fortalecimento dessa comunidade, que é um dos impactos que a gente procura. E mais do que isso, a gente pensa em nicho de mercado, há 5 anos atrás ninguém imaginava entrar numa farmácia, e encontrar produtos para cabelos crespos como a gente vê hoje. Isso é o nicho de mercado. Isso é uma transformação de mercado que aconteceu e que a gente espera promover também dentro do turismo no Brasil. A gente não se vê na CVC, a gente não vê nenhuma manifestação da cultura negra nesses espaços, e a gente quer trazer isso porque isso é um valor. A identidade, a cultura são valores de inovação também. A diversidade tem esse papel. Aqui, enfim, esse mercado está preparado para receber? A gente tem rejeição em plataformas tradicionais, a gente tem uma série de dificuldades para encontrar essas acomodações, e esse foi a nossa dor, foi o nosso ponto de partida. Nós vivemos diversas situações de discriminação nesses espaços, de chegar às pessoas e dizer, eu não vou te receber, eu não quero ficar na sua casa. Ou de chegar nos hotéis e as pessoas dizerem assim, não, mas você está trabalhando por aqui? Eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, tenho muito a agradecer nesse sentido, e fui muito maltratado em muitos desses lugares e estabelecimentos. E aí que eu acho que a tecnologia pode ajudar, a partir do momento que a gente, de fato, registra e denuncia isso dentro de uma rede de validação da comunidade. Se as pessoas que vão lá e dizem, olha, esse não é um bom lugar, eu fui maltratado nesse lugar, esse lugar ele precisa se capacitar para atender essas pessoas. E a gente vai, com o poder de consumo, escolher onde consumir nas nossas férias. A gente não quer passar por essas situações nas férias também. Aqui é um pouco do nosso propósito, enfim, conectar as pessoas e oferecer serviços e certificados para que a gente tenha uma experiência de viagem sem preconceito. Como que a gente faz isso? Hoje a gente tem um marketplace de hospedagens compartilhadas em 70 cidades já, 15 países. Tem na Colômbia, tem no Uruguai, tem em Portugal, tem no Benin, tem em Angola, tem na África do Sul também. Quem quiser ir para o show de Beyoncé que vai ter lá no dia 2 de dezembro. Tem hospedagem comercial, que são essas hospedagens que passaram por um treinamento, por uma certificação, para poder atestar, olha, esses espaços aqui, eles vão te receber bem. Você pode escolher aqui, qualquer pessoa pode escolher, na verdade, consumir nos lugares que tem esse propósito. Eu apoio e eu valorizo a diversidade, eu sei receber essas pessoas. Isso é uma escolha de consumo, é uma escolha de consumo consciente, como o Marco falou aqui. A gente tem certificação para esse mercado, da mesma forma como existe certificação para o mercado LGBT. O mercado LGBT tem diversos selos, assim, olha, esse hotel é gay-friendly. Porque essas pessoas foram treinadas para entender que a diversidade está em qualquer lugar, e as pessoas querem consumir, querem viver experiências em que elas não se sintam discriminadas pelas identidades que elas têm. E mais recentemente também na Estação Hack, a gente validou esse último eixo aqui, que é as experiências culturais, que particularmente é o meu xodó. A gente começa a fazer curadorias de experiências culturais focadas na cultura negra. Quer dizer, a gente visitou um quilombo, a gente tem roteiros para festas populares em Salvador, festas populares no Maranhão, em Belém, e também em outros países a gente tem à frente no nosso histórico, na nossa visão, né, de longo prazo das parcerias que a gente vem construindo. A gente está em 70 cidades, e essa hospedagem comercial que eu falo é essa hospedagem certificada. Essas pessoas são meu pai e meu avô, meu pai está na plataforma, porque a gente entende que a hospedagem, a hospedagem compartilhada, você vê ali casas incríveis nas plataformas, né? Nossa, eu quero ficar ali nessa casa da árvore, lá no meio do mato da Europa. É incrível. Se um dia eu puder, eu vou lá também. Mas eu acho que tem um lance que é a acolhida, que é esse afeto, essa hospedagem com afeto. Você ser recebido e alguém poder te dizer, olha, esse lugar aqui na esquina é muito mais legal do que aquele bar da moda. Vamos lá, vamos tomar uma cerveja ali,
ali conversar, ou vamos ali naquele outro bar que tem um samba incrível e você vai conhecer de forma autêntica o que tem de melhor em Salvador, que não está no Pelourinho, isso eu posso dar de spoiler. Esse é o selo que a gente tem aí uma base de alguns hostels, pousadas e hotéis já certificados e que carregam esse selo, porque entendem que isso é um valor. A gente tem um público e a gente diz assim, olha, aqui você vai se hospedar e você não vai ter problema. Se você tiver, você fala com a gente que a gente caça o selo e a gente vai lá fazer um treinamento para eles. Porque, no fundo, promover a igualdade racial é um compromisso de todas as pessoas. Todas. E aí isso envolve também a pessoa que foi lá e simplesmente não teve uma formação para entender o que é que ela precisava desconstruir para tratar todo mundo de forma igual. Porque nós passamos por uma formação, na verdade, que é o oposto disso. E é um pouco sobre isso que a gente fala dentro dessa formação do selo. Aqui é o meu xodó, são as experiências. A gente fez essa visita no Quilombo da Fazenda no último fim de semana antes da Estação Hack terminar. E foi um momento de reencontro, um momento de reenergizar, assim, a gente estava exausto. A gente começou a jornada da Estação Hack, vou passar aqui, bem mais gordinho do que a gente está hoje. Foi uma residência bem intensa e a gente cresceu absurdamente nesse período porque as pessoas viram esse valor de conhecer essas referências culturais e, sobretudo, querer viver isso, querer abraçar essas histórias que estão presentes no nosso país, mas nem poucas pessoas conhecem. Aqui é um pouquinho da nossa rede hoje, são 15 países, 70 cidades. A gente já fez mais ou menos 150 matches de viagens e algumas histórias muito bacanas, como esse grupo de mulheres que se hospedou com a gente lá em Montevidéu e criaram uma rede de mulheres negras afro-latinas e que estão aí circulando em alguns países, fazendo aí intercâmbio sobre essas culturas. Um grupo de mulheres que também se hospedou com a gente no Rio e Djamila Ribeiro, que é nossa grande madrinha e que nos apoia bastante e fica com a nossa rede sempre que ela pode, vai ficar em Paraty também com a gente na Flip. Esse é o nosso time hoje, quer dizer, essa é a foto 1, 0 e 1, né? Desculpa, eita, baguncei tudo aqui. Essa é a foto 1 e 0. Esse é um pouco do nosso time. A gente chegou aqui 3 pessoas, eu, Carlos e o André. Carlos e André são cariocas, com a mochila nas costas. E esse grande projeto, uma grande visão de levar essa cultura para mais pessoas. A nossa cultura que a gente vive todos os dias para mais pessoas. E a gente não sabia como a gente ia ficar aqui em São Paulo. A gente não tinha dinheiro. A gente veio na cara e na coragem. E a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que foi bem sucedida, e por isso eu estou aqui hoje. E permanecemos, depois de todo esse crescimento, a gente permanecerá aqui por mais alguns meses, levando adiante o nosso trabalho. Nossa equipe cresceu, a gente tem muitas pessoas que vêm contribuindo com a gente, a Cíntia e a Priscila foram essenciais nesse processo, porque, de fato, a gente não pode falar de diversidade se isso não se reflete no nosso time. E o nosso time está crescendo dentro dessa perspectiva. São profissionais incríveis e que trouxeram leveza para o nosso dia a dia e muita competência também. E mais do que isso, quando a gente chega nos eventos, nos lugares, a gente é o próprio impacto. A gente chega assim, peraí, cadê? Onde estamos? Quem somos? E as pessoas ficam impressionadas com essas histórias. E, enfim, quando a gente chega nesses lugares, é sempre bastante interessante ver como ainda há um longo percurso para a gente poder trabalhar essa questão da igualdade e promoção da igualdade racial. Esse aqui é um pouco do nosso roadmap. A gente tem, enfim, o caminho é mais por promover formas de pagamento que atendam ao nosso público e ampliar o nosso portfólio de experiências curadas, enfim, com o programa de milhagens também. Aqui é um pouco dos nossos impactos, enfim, de como essas experiências de você poder acessar lugares e comunidades sabendo que a gente está gerando um impacto mensurado sobre essas comunidades, entendendo que é um turismo de base comunitária,
comunitário sustentável, proposto pela própria comunidade, e que a gente só faz um serviço de aproximar isso de quem tem interesse, de quem quer conhecer essa cultura que está preservada e é uma memória riquíssima, como a do seu Zé Pedro, que diz para a gente coisas extremamente profundas, mas na simplicidade dos seus 80 anos, de que a gente precisa mesmo se fortalecer e que burrice é uma coisa que não existe. Bom, muito obrigado. Esse foi o meu papo de hoje. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu estou aberto a perguntas para quem quiser. Aqui, ó, boa noite. Oi, boa noite. Em relação às empresas que são amigáveis ao seu projeto, teve um caso, mais ou menos um mês atrás, de uma grande cafeteria americana, vou falar que é Starbucks, mas porque saiu na mídia, que teve um caso de discriminação, saiu muito na mídia, foi muito questionada, criticada, e depois teve um dia mundial para treinar as pessoas a lidar com isso. Você acha que o posicionamento foi correto ou foi só para agradar a mídia? Olha, a gente tem conversado com muitas empresas na mesma circunstância. E o que a gente diz é que a ação de diversidade ela não pode ser, primeiro, pontual, e ela não pode ser reativa. Ela precisa ser estruturada dentro da cadeia da empresa, tem que ter métricas, tem que ter investimento, tem que ter uma visão, de fato, dentro da cultura. Nesse caso, especificamente, eu acho que foi uma decisão extremamente acertada, porque o impacto que aquilo gerou de reverberação na rede social sobre a marca da empresa foi extremamente agressivo para ela e ela precisava se posicionar. E a posição que ela deu foi, eu não tenho como controlar que outros casos como esse não vão acontecer. A forma que eu posso é me prevenir. E como eu vou me prevenir, eu vou formar os meus funcionários para atender essas pessoas. E é um pouco isso que a gente faz também com o selo. A gente entende assim, nenhuma empresa, nenhuma pessoa está imune a situações como essa. Mas as pessoas precisam se formar, porque esse é um movimento que não vai parar. Porque as pessoas têm seus celulares, as pessoas têm voz para denunciar situações cada vez mais veementemente. E para empresas globais, isso tem um afeto, isso afeta diretamente suas marcas e o seu valor de mercado. Eu acho que o caso da Starbucks foi muito preciso a forma como eles reagiram, mas mais do que uma reação, isso precisa se traduzir em políticas transversais, estruturadas de longo prazo. O caso da Starbucks é muito emblemático porque reforça que, às vezes, a gente tem um treinamento que a gente acha que é suficiente, mas não é. E, mais do que isso, foi uma tomada de consciência da empresa de que não são casos isolados, não é esse funcionário que tem um problema, não foi esse funcionário que fez uma situação equivocada. Isso é uma situação estrutural. E como você combate situação estrutural com respostas estruturais? Você forma toda a cadeia para lidar com aquela situação, para reconhecer situações daquele tipo e saber como lidar. Porque isso vai acontecer provavelmente em outros casos, situações de mal entendido ao olho de quem está prestando um serviço, mas que, no caso, são situações extremamente agressivas para aquela pessoa e que aquilo vai ser responsabilizado, vai cair na conta dela. Então, não são casos pontuais, você vê, nós vivemos isso em algumas situações, de você, na recepção de coworkings, por exemplo, de que nossos acessos ou nossos convidados foram constantemente rejeitados ou barrados. E aí, como você vai reagir com isso? Você vai dizer, a reação primeira da empresa não foi um caso isolado desse funcionário, a gente vai trabalhar com ele. Não. Se aí a gente está criando um impacto reverso, pior, a gente está demitindo um funcionário, a gente está punindo um funcionário que, na verdade, é parte de uma estrutura. Ele foi formado para agir daquela forma. Outro caso recente foi de um restaurante, de um shopping em Salvador, que circulou muito do segurança tentando impedir que um menor de idade recebesse comida dentro do shopping. E ele pegou o menino, empurrou, jogou fora, como se fosse uma coisa descartável. E isso, a resposta do shopping foi tão perversa quanto a própria ação do segurança. Como se aquele cara fosse um louco ensandecido que agiu de forma errada. Não, aquilo é uma política dentro do shopping. E você precisa combater a política, não a pessoa que implementa, que executa aquela política na ponta.
Gente, queria agradecer. Desculpa até por não ter podido esticar um pouquinho mais o tempo das perguntas, porque é super interessante a história da Black Diaspora, mas já até abriram ali a porta, então a gente precisa cumprir o horário. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, e eu queria chamar aqui ao palco rapidinho, então, o staff Priscila Alvarino, Robert Wagner. Venham para o palco, por favor. Uma salva de palmas para eles, gente. Robson Luiz, Marcos Hirano, Rossana Larronda, Andrei Vieira, Fabiana Gomes, Maria Aparecida Moura, Rodrigo de Oliveira, Stefani Santana, Beatriz Massaioli, Daniele Schneider, Milena Alves e Diego Campos. Todos aqui no palco, por favor, uma salva de palmas para eles. Gente, vamos fazer uma foto aqui, para a galera aparecer daqui para cá, sim? Dá para fazer? Tirar essa foto do palco. Palestrantes, por favor. Wakes up your mind, fall for it likewise. Man falls for crime. The nightfall comes, the sky turns red. Your eyes grow wide, like you were dead. Nightfall comes, the sky turns red. Shadow, face of its own. Is it the humble moment? Flat to the bone. Supervising visions, part of your own. To overcome the habit, it's too late, it's wrong. The nightfall comes, the sky turns red. Your eyes grow wide, like you were dead.
Sim, mas eu acho que esse final de semana vai ser na Vila Olímpia. É bem bacana. Jailbreak and my heart goes open, thinking about all the days. Came to head with the witch eyes broken, neither let fall nor roll down. Prior aims always getting shown, consciousness is out of touch. Craving for best, return the world, enfolded mind, a stand from what you've heard of rising high, still on the